Oi, gente. Eu vejo muita gente confusa sobre como funcionam as eleições nos Estados Unidos. E eu vou tentar explicar nesse vídeo, e tem também esse vídeo da BBC News Brasil que resume. Mas basicamente, os eleitores escolhem nos seus estados os delegados. E esses delegados são decididos pelo voto popular no estado. Mas o voto popular geral pode favorecer um candidato, mas se ele perder a maioria dos estados, ele perde a eleição. A analogia que eu faria é o seguinte: tem 26 milhões de eleitores na Califórnia. Vamos supor que Trump conseguisse, claro que isso não vai acontecer, todos os 26 milhões de votos da Califórnia, mas Kamala ganhasse todos os outros estados por um voto. Kamala teria menos votos no total, mas teria ganho todos os estados, então, por um voto. Então, teria ganho a eleição. Deu para entender? Vou mostrar esse vídeo aqui e eu vou explicar mais, mas quem acha que os delegados têm independência ou que são autônomos não está entendendo. Os delegados são escolhidos pelos partidos vencedores da votação popular. Só que não é o voto popular geral que decide, é o voto popular nos estados que decide. Vamos ver esse vídeo e eu vou ver se consigo explicar para as pessoas. Pouco importa a quantidade total de votos que Donald Trump e Kamala Harris vão receber na eleição americana. O que define o futuro presidente é o número de delegados que cada um conquistar no colégio eleitoral. Mas afinal, o que são esses delegados? Eles são representantes dos partidos democrata e republicano escolhidos antes da votação. Nesse sistema, cada estado tem um número de delegados semelhante à soma de seus deputados e senadores no Congresso. Ou seja, diante da urna, o eleitor escolhe um presidenciável, mas na prática decide se serão republicanos ou democratas os delegados de seu estado. O novo presidente será aquele que conseguir somar 270 entre os 538 delegados. Mas por que o colégio eleitoral foi criado? Essa foi a solução encontrada pelos fundadores dos Estados Unidos para acomodar tanto aqueles que queriam a saída mais democrática, a escolha via voto popular, quanto os interesses dos estados do Sul, que menos populosos temiam sempre perder a presidência para o Norte. This Instagram strategy is generating. Pois é, entenderam aí? Ficou claro? Eu acho que tem muita gente que tem dificuldade de compreender. Mas basicamente esses delegados, quando você vota, por exemplo, uma pessoa vota a favor de Kamala Harris no estado da Califórnia ou em Iowa, se a Kamala Harris ganhar o estado, ela pega os delegados daquele estado. E os delegados serão pessoas indicadas pelo Partido Democrata. Se o candidato republicano ganhar, o candidato republicano é que está indicando os delegados. Então os delegados eles não têm autonomia. Eles não votam em quem eles querem. Só 2 vezes na história dos Estados Unidos, quem recebeu mais voto popular perdeu a eleição. E perdeu por quê? Perdeu porque perdeu na maioria dos estados. Entenderam? Ou seja, teve menos delegados. Não é porque os delegados votaram em quem eles queriam. É porque os delegados, o candidato que foi derrotado no voto popular ganhou mais delegados. E quem ganha a eleição é quem ganha mais delegados. E você ganha delegados por estado. Você não ganha no voto geral, você ganha na votação específica. Então, por exemplo, quem ganha o estado de Iowa, não me lembro de cabeça, mas são só 6 delegados. Quem ganha a Califórnia, 50 e tantos delegados. Quem ganha, sei lá, Texas, 20 e poucos. Não são esses os números precisos. Mas cada estado tem um número de delegados diferente. E é importante ganhar o estado para ganhar os delegados. A maioria dos estados, você pode ganhar todos os delegados do estado, ganhando o estado por um único voto. Então é por isso que esse exemplo meu ajuda a entender. Na Califórnia, tem 26 milhões de votos. Então, se as 26 milhões de pessoas, num passe de mágica, vamos fazer assim, 26 milhões de pessoas votassem em Kamala Harris, por exemplo, 26 milhões de pessoas, todo mundo no estado da Califórnia vota em Kamala Harris. Aí Kamala Harris começa, né, com 26 milhões de votos de frente. E aí, os Estados Unidos tem 50 estados, né? E aí, em 49 estados, Trump ganha por um voto. Ela ainda tem
26 milhões de votos de frente. Ele só ganhou 49 votos a mais nos outros estados. Então, no total de votos, ele tem menos. Mas, se ele ganhou todos os outros estados, ele ganha a eleição com facilidade, porque ganhou a maioria dos delegados. E os delegados, nessa vitória do Trump, eles são escolhidos pelo Partido Republicano e votarão em Trump. Não tem como eles votarem em Kamala Harris. Deu para entender? Eu já vi muitos comentários de várias pessoas que não entendem isso. E isso me incomoda, porque fica com aquela impressão de que teve gente já com esses comentários assim: ah, para que fazer pesquisa? Não é o povo que decide, são os delegados. Os delegados são escolhidos pelas pessoas. Mas a questão é que a eleição, ela é por estado. Ela não é uma eleição em que a contagem de votos geral decide. É por estado que decide. Você decide, no fundo, a quantidade de delegados que o seu estado vai dar para o candidato vencedor daquele estado. É por isso que tem pessoas que quando votam em estados majoritariamente democratas ou majoritariamente republicanos, se sentem menos incentivados a votar. Noam Chomsky famosamente disse que se ele morasse na Pensilvânia, ele com certeza votaria no Partido Democrata para evitar os republicanos, porque os republicanos, na visão de Noam Chomsky, são a maior ameaça à civilização humana que existe, por causa do negacionismo climático, porque não estão nem aí para, enfim, a destruição do planeta Terra e dos seus recursos naturais. Aliás, a análise do Chomsky está absolutamente correta. Agora, o Noam Chomsky disse, se ele morasse na Califórnia, ele não ia votar. Por quê? Porque a Califórnia é um estado massivamente democrata. Então, o voto dele na Califórnia não faria muita diferença. Ele não vai influenciar muito a eleição. É claro que se todo mundo pensasse assim, isso poderia dar algum tipo de problema. Mas é muito comum as pessoas que votam em Nova York ou na Califórnia acabarem decidindo não votar porque dizem, os democratas vão ganhar de qualquer jeito, né? Então não precisa do meu voto. E quando eles têm muitas críticas ao candidato democrata, e tem muitas críticas justas a Kamala Harris, por exemplo, né? Eles acabam não votando. Ou votando num candidato do Partido Verde, por exemplo, um candidato de um partido menor. E o mesmo vale para pessoas em estados muito republicanos, né? Como Mississippi, por exemplo. Né? Se você está no Mississippi, ou você está, sei lá, no Texas, se bem que o Texas está caminhando para ser um estado que no futuro a situação pode ficar um pouco mais disputada lá. Mas tem gente que diz, não adianta nada votar, porque não vai mudar nada, o candidato, o estado já é muito conservador. Mas a eleição acaba sendo resolvida nos chamados estados pêndulo, que são estados que podem tanto votar nos democratas quanto nos republicanos, são estados mais apertados, e ali a eleição muitas vezes se resolve nesses estados. Então o voto popular nos estados decide a eleição, mas o voto popular geral não necessariamente decide a eleição. Só que só 2 vezes, com Trump contra Hillary e com Al Gore e Bush, quando Bush ganhou de Al Gore, sendo que Bush ganhou de Al Gore mais ou menos, porque o estado da Flórida existem evidências de que teve supressão de votos da comunidade afrodescendente. E que se tivesse sido feita uma recontagem, talvez uma recontagem e uma análise daquilo ali, talvez Gore tenha vencido Bush. A história tem pesquisadores que afirmam isso. Mas enfim, o que ficou naquela eleição foi que Gore teve mais votos, mas que perdeu o colégio eleitoral, porque ele perdeu mais estados. Fundamentalmente ele perdeu a Flórida e outros estados pêndulo e acabou perdendo a eleição por causa disso, embora existam questionamentos sobre o que aconteceu na Flórida naquela eleição. No caso de Trump, foi bem claramente isso. Trump ganhou o meio oeste, né, e perdeu estados como Califórnia por uma diferença grande para Hillary, e por isso a Hillary teve mais votos no geral, mas perdeu mais estados. Eu, infelizmente, vejo muitas pessoas confusas com isso e dizendo coisas que não são verdadeiras. Eu espero que depois desse vídeo, com tantos exemplos, as pessoas tenham entendido finalmente
como é o processo. E a razão para esse processo foi bem dita no comentário da BBC. Foi para apaziguar o medo que os estados do Sul tinham de que não iriam mandar em nada, de que a eleição não ia servir, porque eram estados muito menos populosos, e aí a eleição para presidente sempre seria uma vitória dos estados do norte. Então isso tem a ver com a guerra de secessão, a guerra entre norte e sul dos Estados Unidos. Entenderam? Enfim, é isso aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado as pessoas a compreender. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.